Sejam bem-vindos, fiel. Uma excelente sexta, um excelente final de semana. E vamos aqui agora com mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações dessa preparação do Timão para jogar o clássico deste domingo contra a equipe do São Paulo na Neoquímica Arena. Estou trazendo um corte com todas as informações. Além disso, o Corinthians já está classificado para as oitavas de finais da Copa Libertadores. E o novo manto que foi anunciado nesta sexta-feira. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Vamos com o Corinthians, Vladimir Bianchini chegando aqui ao nosso Sport Center com as informações do time do Diniz para este clássico do fim de semana. Vlad, seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Outro para você, Glaucio, um abraço para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O Corinthians vem mais tranquilo para esse clássico contra o São Paulo, já que é o primeiro brasileiro classificado para as oitavas de final da Libertadores. Ontem, com empate entre o Platense e também o Peñarol, o Corinthians já está garantido na próxima fase. Mas no Campeonato Brasileiro a situação é bem diferente. O Timão está na zona de rebaixamento, é o 17º colocado com 15 pontos e precisa da vitória para justamente sair da zona de degola. Vem de 3 jogos sem vencer, inclusive perdeu para o Mirassol no final de semana. Para esse clássico, o Fernando Diniz não conta com o volante André, que está suspenso. Ele vai cumprir o segundo jogo de punição. O Corinthians até tentou ontem, inclusive, diminuir essa punição, mas o STJD não aceitou, então ele vai cumprir a segunda partida após ter sido expulso contra o Vasco da Gama. Não estará em campo, pode ser que o Matheus Pereira seja o titular. Também não conta com o Memphis Depay, que está na fase final de recuperação dos problemas que ele sofreu fisicamente, mas ainda não está apto para atuar os 90 minutos. A grande dúvida é, será que ele vai para o banco de reservas ou não? A tendência no momento é que ele seja preservado. O Corinthians ainda tem alguns treinamentos antes do clássico contra o São Paulo, então a gente vai ver como que será essa situação. Nessa partida, o Timão vai estrear uma nova camisa número 2, baseada em 1976, ano da invasão corintiana ao Maracanã na semifinal do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, quando o Corinthians venceu nos pênaltis e se garantiu na final, perdeu depois para o Internacional, mas é um momento muito icônico da história do torcedor corintiano, que lotou praticamente ali o Maracanã e dividiu com a torcida do Fluminense. É uma camisa preta com listas brancas, uma camisa muito bonita que será, usada pela primeira vez agora no clássico contra o São Paulo. E fora de campo, o Timão sofre grandes problemas. O Tribunal do Esporte condenou o Corinthians a pagar 6 milhões de reais ao Midtjylland da Dinamarca pela transferência do Charles em 2024. O Corinthians atrasou uma das parcelas, vai ter que pagar isso com juros e correção monetária, senão sofre o risco de sofrer mais um transfer ban. O Corinthians lutando contra outro transfer ban que pode acontecer nos próximos dias, Glaucia. Boa, Vlad, muito obrigada pelas informações. Bom trabalho por aí para você, toda a nossa equipe, trazendo as informações do Corinthians. Gente, esse clássico pro domingo, pro fim de semana, o cenário das duas equipes, né? Um Corinthians que já se garantiu na Libertadores com empate no meio de semana, com outro resultado da chave do jogo de ontem também, um empate. Mas ainda vivendo essa situação complicada no Campeonato Brasileiro de lutar contra o rebaixamento. Tem a Arena e vem nesse momento que talvez o Diniz consiga dar uma organizada melhor na casa, né? Pensando em sequência de Libertadores, na outra semana ainda tem Copa do Brasil no meio, né? Talvez já comece a poupar um pouco mais, então dá para usar, acho que uma força máxima aí nesse clássico. O Roger já vai quebrar um pouquinho mais a cabeça, tem os desfalques. E vem, Mari, você falou quando os meninos falavam ainda de Sul-Americana. Beleza, o São Paulo segue ali na liderança, também na sua boa campanha dentro da Sula, mas ainda assim, rodada após rodada, jogo após jogo, a gente ainda fala de uma certa cobrança, de uma pressão, de sempre aquela coisa, será que é agora? Esperando um próximo jogo, sempre nisso. O Roger, ele, no São Paulo, ele tem que se provar jogo após jogo, né? Loucura, né? É uma loucura mesmo. Loucura, assim. Eu fico pensando se esse Corinthians, ele vai ser muito parecido com o Corinthians da temporada passada, que foco era, depois, né, se mostrou principalmente em Copa do Brasil, porque o primeiro semestre foi horrível para o Corinthians e muita dificuldade no Campeonato Brasileiro e indo muito bem em mata-mata de Copa do Brasil, e o Campeonato Brasileiro se apresentando daquela maneira, né? Porque acho que a gente passou a normalizar as péssimas campanhas do Corinthians em Campeonato Brasileiro
E isso ficou muito evidente, principalmente pela arrancada da reta final da outra temporada, né? Quando chega o Memphis e o Corinthians dá aquela super arrancada, aqueles 9 jogos, né? Se eu não me engano, que consegue ir muito bem. E aí virou o ano, parecia que estava tudo certo e se mostrou não assim, né? Porque cai em fase prévia de Libertadores, depois cai em Sul-Americana e aí de novo o Campeonato Brasileiro com muita dificuldade. Então, Campeonato de Pontos Corridos tem se mostrado, assim, a grande pedra no sapato do Corinthians. E o Diniz, a partir de agora, talvez, né, com um pouco mais de tranquilidade, porque a Libertadores está garantida, a próxima fase, ele precisa dar um jeito até dessa mobilização do Corinthians aparecer dentro do Campeonato Brasileiro. E um clássico é muito bom, né, para isso. Dentro de casa, com a sua torcida, os jogadores gostam de jogar em clássicos, então é o momento agora dessa mobilização, acho que muito mais do que parte técnica, porque o Diniz já consegue mostrar algumas coisas ali. É essa mobilização, essa vontade que o Corinthians mostra de competir em Libertadores, como já mostrou essa temporada, precisa agora aparecer no Campeonato Brasileiro. Fala do Corinthians agora. Depois de Rafa Potter atualizar o noticiário do Cruzeiro, a gente fala do Timão com o Eduardo Rodrigues, que tá na Neoquímica Arena. E aí, Edu, eu não sei nem por onde começar. Quero que você fale sobre classificação antecipada na Libertadores, tem papo de transferban no Corinthians, mais um, tem clássico no final de semana, tem desfalques. Te vira, meu amigo, resume aí pra gente. Boa tarde. Fala, Vini, boa tarde pra você, todo mundo que está nos acompanhando e hoje com um cenário diferente, amigo. Aqui o ônibus, né, da invasão de 1976, o Corinthians que lançou sua camisa aí. E aí, como você disse, tem muita coisa pra gente falar aqui. A primeira delas, classificação garantida na próxima fase da Libertadores, nas oitavas de final, graças ao empate entre Peñarol e Platense. O Peñarol precisava não vencer e não venceu, então o Corinthians não consegue mais ser alcançado na liderança do seu grupo, então já está classificado para as oitavas de final. E aí o Corinthians vira a sua chavinha agora, porque no domingo tem o clássico contra o São Paulo, e aí o Corinthians tem problema, né? O primeiro deles aí é o André, que teve o efeito suspensivo pedido pelo Corinthians, mas não foi acatado, não foi aceito. Ele que deu uma entrada muito forte, né? Uma entrada considerada muito hostil, vamos dizer assim, pelo STJD. Ele levou 2 jogos de gancho depois do jogo contra o Vasco, e aí o Corinthians tentou colocá-lo ali para jogar contra o São Paulo, mas o pedido foi negado, então ele está fora da partida. O Alan retorna, né? Como a gente trouxe aqui no Tá On durante essa semana, ele tem um problema, né? Com a altitude, ele tem um problema genético que é aconselhável ele não jogar na altitude, então o jogo foi em Bogotá, agora ele volta normalmente e fica a expectativa se o Alan volta pro time titular ou se vai iniciar no banco de reservas. E aí você falou de transferban, né, Vini? O Corinthians, de novo, com esse noticiário indigesto que o torcedor não gostaria, o Midtjylland da Dinamarca entrou com uma ação na FIFA para cobrar o Corinthians pelo não pagamento da última parcela do Charles. Então o Corinthians não pagou essa última parcela e aí eles cobram 6 milhões de reais, estava no contrato lá que se não pagasse ou atrasasse alguma das parcelas, teria que pagar 6 milhões, então o Corinthians agora tem que correr para pagar esses 6 milhões e não sofrer o transferban, o que impede o Corinthians de contratar jogadores na próxima janela de transferências, Vini. Mais uma dor de cabeça para o Corinthians administrar e tentar escapar do que seria um novo transferban, né? O Corinthians chega nesse embalo, né, Alfredo? Tu acha que pode ser, pelo menos de forma anímica, uma notícia positiva para o Corinthians? Santa Fé e Peñarol não alcançam mais o Corinthians, certo? O Corinthians já jogou com o Santa Fé a sua segunda partida, ainda enfrenta Peñarol e Platense. Se o Corinthians empatar com o Platense, o Corinthians garante o primeiro lugar no grupo. É claro que se classificar na Libertadores, ter essa tranquilidade facilita o crescimento do time dentro do Campeonato Brasileiro. O Corinthians está na zona... veja bem, marca bem essa classificação aí com o Corinthians em primeiro, porque se a gente colocar do Campeonato Brasileiro, vai ser difícil achar o Corinthians. Aí é ruim do corintiano ver, né? Então, o Corinthians precisa sair da situação que se encontra no Campeonato Brasileiro. Só que antes, o futebol que o Corinthians jogava na Libertadores, que jogou contra o Peñarol, por exemplo, você olhava e falava assim, esse time tem uma boa condição de crescer dentro do Campeonato Brasileiro. Depois começou a piorar. Acho que as últimas partidas do Corinthians, elas são bem ruins. O Corinthians sofreu gol pela primeira vez,
São poucos gols ainda sofridos, acho que o trabalho defensivo está bom, mas na parte ofensiva tem limitações de criação de jogadas, proporciona poucas oportunidades para os seus atacantes e está conseguindo resolver seus problemas muitas vezes na bola aérea. A bola aérea com o seu zagueiro, que é alto, que tem uma presença ofensiva, né? Pisa na área e gosta de fazer gol de cabeça. Isso é muito importante, mas não pode depender só desse recurso. Nesse caso agora, acho que o Diniz vai ter que também pensar em como qualificar mais um pouco daquele meio-campo para a bola chegar com mais qualidade para os seus atacantes, Vini. A gente bateu muito na tecla, que ali no começo do trabalho, ou nos primeiros jogos do Diniz, que ainda é um começo de trabalho, tem pouco mais de um mês, né? Sobre o fato dele não ter sido vazado e não ter sofrido nenhum gol. Isso é ótimo, especialmente para um time do Diniz, que a gente sempre se acostumou a ver muito mais ofensivo e muito mais voltado para agredir o adversário e às vezes acabava cedendo muito espaço atrás. Então, esse trabalho do Corinthians ele vai um pouco na contramão. Primeiro arrumando a casinha, sem sofrer muitos gols, mas agora tem que vir esse próximo passo, de jogar mais, de ser mais agressivo com a bola no pé e botar o teu camisa 9 de novo para ser protagonista, porque o Yuri não marca há 9 partidas. 9 partidas é muita coisa para um camisa 9 e assim, se você pegar para ver que o Yuri Alberto é o artilheiro do time na temporada, a gente está chegando na metade do ano e o teu artilheiro tem 5 gols marcados, o Gustavo Henrique tem 4, é o vice-artilheiro, 4 gols para um zagueiro é um número excelente, 5 gols para o teu artilheiro em maio, eu acho que o Corinthians precisa voltar a ser um pouco mais eficiente do meio para frente, um pouco mais agressivo, porque só não sofrer gols é muito pouco. Pois é, mas o Corinthians deu uma empolgada ali com o Garro, né? A plena recuperação na mão do Diniz, a gente falou muito disso, né? Inclusive dando assistências, cresceu contribuindo. em algumas partidas, mas em outras partidas o Corinthians foi muito limitado ofensivamente. Dessa vez, assim, porque teve um momento que na carreira do Yuri que ele pisava na bola, ele tropeçava sozinho, ele passava até um ridículo, chutava a bola por cima, parecia que ele estava acertando a trave de futebol americano. Ele passava até assim, era até meio constrangedor para um jogador que a gente sabe que desde as categorias de base é jogador de seleção brasileira. Né? Isso ele se acertou. E ele começou a fazer os seus gols, começou a ser importante para o Corinthians. E agora não é que ele está em má fase. Se você pegar os números dele, que o Vini passou agora, você vai olhar e falar assim, o Yuri não está jogando nada. Mas ele não está jogando simplesmente porque a bola não chega dele. Ele tem uma oportunidade por jogo e nem é aquela oportunidade que você fala assim, nossa, essa aí o centroavante não pode perder. Não, é uma oportunidade que se ele fizer é porque ele conseguiu um desenvolvimento de jogada a partir dele mesmo muito bom. Ele tem algumas arrancadas, algumas escapadas muito boas, então, e aí às vezes até naquele que a gente diz que é o gol difícil, ele vai lá e faz. Né? Talvez ele faça mais o difícil até do que o fácil. Sim. Né? Mas agora não está aparecendo nem o difícil nem o fácil. Tá na hora de desencantar de novo o ataque do Corinthians, que passa muito também pelo Yuri Alberto. Agora, vocês acham que o Diniz vai com força máxima para esse jogo, mesmo com algum desgaste da Libertadores? O Diniz quase sempre vai com força máxima, né? Tem repetido muito o time, né? Ele poupou, até porque faz sentido, principalmente... Depois na Libertadores ele pode dar uma relaxada também, né? Se bem que a Libertadores ainda tem um período, é só daqui 2 semanas que tem jogo, né? Mas ele tem a Copa do Brasil, o Corinthians já abriu um caminho também, inclusive o Corinthians poupou, foi um dos momentos em que o Corinthians poupou, foi a Copa do Brasil. Então eu acho que ele vai com força máxima, porque ele precisa dos pontos do Campeonato Brasileiro, senão ele vai ficar apertado lá atrás, isso vai causar impacto depois na Libertadores. Então, a ideia do Diniz não tenho tempo para treinar e preciso, para que os jogadores entendam minha maneira de jogar, que eles joguem juntos a maior parte do tempo, para que eles tenham um entendimento, um entrosamento. Se eu trocar 1, 2 peças, ok, não posso desmontar o time. E eu gosto dessa maneira de trabalhar. Mas eventualmente ele vai perder um jogador, 2 jogadores por lesão. Ele está sem o Kaique, que ele não é que ele não lançou, mas deu mais oportunidades, né? E que vinha bem. Esse jogador o Corinthians não pode contar mais. E ele está aí sem o Memphis, ele não trabalhou com o Memphis ainda. Então, quando isso acontecer, não sei se para domingo
tá previsto. Aliás, o Memphis tem que se apressar aí, porque a Copa do Mundo tá aí, hein? Tá chegando. Faltam 34 dias para quem se perdeu aí nas contas. Então, eu acho que isso vai acrescentar dentro do... Mas se ele perder um ou outro jogador por lesão, por desgaste, tudo bem, ele substitui. Faz parte do trabalho isso, né? Mas o que ele precisa é passar as ideias dele para o time. E como é que está esse cronograma de recuperação do Memphis, hein, Vini? Temos já aí alguma atualização, previsão mais recente? Ele está muito próximo do retorno, né? Agora vai muito dessa análise que é em conjunto, tanto do clube quanto do atleta, que tem voz muito ativa para definir, olha, eu estou me sentindo bem, quero voltar já nesse jogo, olha, eu fiz treinos no campo, mas vamos dar uma segurada, vamos voltar no próximo, porque ele tem um objetivo pessoal também, pensando em Copa do Mundo. Havia uma expectativa de que ele já fosse relacionado nessa partida de meio de semana, na viagem para Bogotá, jogo contra o Santa Fé. Não aconteceu e acho que foi o melhor mesmo, né, você voltar já num cenário de altitude, acho que não seria um contexto muito favorável para essa volta. Como ele tinha chances de voltar no meio de semana e não voltou, é possível imaginar que ele possa ser relacionado para o Clássico. Mas se não acontecer no Clássico, na Copa do Brasil, certamente ele volta. Vocês imaginam alguma peça ainda para esse jogo que o Diniz deve ir? A tendência total é essa, com força máxima. Alguma peça que possa ser preservada? Ou daqui a pouco, assim, por exemplo, o Lingard pode aparecer nesse time, nesse clássico? Acho que agora o Lingard ficou com a vaga do Kaique. Aliás, fez para mim, contra o Santa Fé, o melhor jogo dele com a camisa do Corinthians até aqui. Eu acho que ele entrou de modo para se firmar ali no time titular, na ausência do Memphis, né? No meio-campo, o Corinthians tem que fazer uma substituição, porque tem a questão do André, que ainda está suspenso, mas o André provavelmente vai perder essa posição. Mesmo quando voltar, talvez não volte, porque caiu muito de produção. Então, o Diniz tem que pensar nessa solução dele para o meio-campo, que não é muito fácil, porque os jogadores que o Corinthians tem ali naquele setor não estão produzindo bem. Então, tem o Alan, o Carrillo, que também é um jogador que a gente sabe que sabe jogar bola, mas que não está conseguindo desenvolver bem. Então, há uma dificuldade para montar esse time no meio-campo por conta da ausência e da queda de produção do André. 15ª rodada do Campeonato Brasileiro nos reserva esse jogo, esse clássico no domingo, 6h30 da tarde, Corinthians e São Paulo, na casa do Corinthians, na Neoquímica Arena. E vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Corinthians, que será no domingo às 18h30, na Neoquímica Arena, contra a equipe do São Paulo, com transmissão dos canais da Prime Video. Estou trazendo a classificação do Campeonato Brasileiro. O Timão é o primeiro time ali na zona de rebaixamento, 17º colocado, 14 jogos, somou 15 pontos. Já a equipe do São Paulo é o 4º colocado da competição, 14 jogos, somou 24 pontos. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre Corinthians e a equipe do São Paulo. E aí está o Paulistão e o Brasileirão dos anos anteriores. Desses últimos 5 jogos, o retrospecto não é nada bom para o Corinthians. São 3 vitórias do São Paulo, 1 vitória do Corinthians e 1 empate. Esse empate foi no último confronto que ambos tiveram, já nessa temporada de 2026, pelo Campeonato Paulista, jogando na Neoquímica Arena. O jogo terminou empatado pelo placar de 1-1. Enfim, jogo muito importante para o Corinthians para se recuperar no Campeonato Brasileiro, já que vem de uma derrota diante da equipe do Mirassol no último jogo, numa sequência de 2 jogos consecutivos sem vencer, já que empatou no meio de semana contra a equipe do Santa Fé pela Libertadores. Além disso, Neoquímica Arena vai estar lotada, a Fiel vai apoiar até o último minuto da partida. E os 3 pontos é essencial para sair ali da zona de rebaixamento e almejar coisas maiores no Brasileirão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, Fiel!